A primeira vitrine de governança corporativa da América Latina apresenta. Boa noite. Meninas, queria saber o seguinte, hoje, no pós-pandemia, né, após aí 2 anos, né, que a pandemia, teoricamente, foi resolvida, o que é que como vocês percebem o cenário hoje em termos de saúde mental da população e especialmente também dos trabalhadores? Já houve melhora ou vocês acreditam que ainda há uma consequência no pós-pandemia? Luiz, eu vou trazer um pouco da minha... Tá ligado? Eu vou trazer um pouco da minha experiência com relação a essa questão de saúde mental no trabalho, tá? Eu estudo saúde mental no trabalho desde 2000, desde o ano 2000, né? E a gente ainda vê, sim, efeitos da pandemia, né? O primeiro ponto aí, na realidade, foi esse descortinar do adoecimento mental, que antes não era muito falado. Nesse ambiente corporativo, ele se tornou agora, né, urgente em ser abordado. A gente tem um componente importante que eu considero, que é a questão do home office. Tá? Então, todo mundo, quando se falava em home office, tinha a ideia de estar numa varanda, na beira da praia, numa fazenda, no campo, né, e trabalhando com o laptop lindamente aberto, né? E o que a gente vê hoje é uma realidade de pessoas trabalhando dentro do quarto que dorme, né? Ou seja, não há mais espaço na casa para o descanso, né? As pessoas comendo em cima do computador, filho gritando de um lado, a roupa no varal ali, a máquina pitando para botar a roupa no varal. Então, a gente ainda tem, sim, né, frutos da pandemia, especificamente neste ponto. Tem outros pontos que eu vou deixar aqui também para as minhas colegas abordarem, mas esse é um ponto que é super importante, né? Aliado a isso, né, o enfraquecimento dos laços, esses vínculos, né, de colegas. Eu me orgulho muito de dizer que eu tenho colegas de trabalho que hoje são amigos e foram meus colegas de trabalho, de frequentar a casa, de conhecer uma família do outro, e é cada vez mais raro a gente ver situações como essa hoje, né, onde as pessoas formavam amigos de verdade nos ambientes corporativos, né? Então, é muito raro a gente encontrar esses cenários hoje. Bom, tá saindo, né? Fico feliz que aqui, não sei ainda a Sara, mas de 3, pelo menos 2, que tem um ambiente, que tem um ambiente de trabalho saudável, né? Por muitos anos, inclusive da própria pandemia, a pandemia fez com que a gente se unisse muito no hospital e isso só fez consolidar. Mas tem uma coisa que Sandra traz agora, que é esse descortinar, que é exatamente isso que a pandemia trouxe para a gente nessa saúde mental, né? Então, foram coisas que estavam escondidas, camufladas, né? Projetadas, situações que estavam não sendo vistas, e a pandemia nos fez, né, enxergar, ver. Então, se existe um ganho secundário, que a gente pode chamar assim, dentro do que a gente viveu, né, dentro dessas dores e todo o sofrimento, eu penso que foi esse olhar para as coisas que estavam, de alguma forma, escondidas. Então, esse descortinar, acho que foi a coisa mais importante, né? Penso que foi a coisa mais importante que aconteceu dentro da saúde mental. A gente conseguiu fazer muitos diagnósticos que estavam ali envoltos com uma cápsula, né? Assim, de uma normatividade, e isso ajudou a gente a enxergar, porque a gente só pode, na verdade, trazer um tratamento para aquilo que a gente reconhece que tem um diagnóstico. Então, se você não sabe o que é, não tem como cuidar, não tem como tratar, né? E a pandemia, pelo menos dentro do que eu vivi, ajudou bastante a gente ver isso, né? Ver isso também nessa. Sim, concordo. Eu acho que um outro ponto também que ainda fica muito evidente depois da pandemia é a questão da dificuldade em socializar, o gerenciamento do estresse, a dificuldade na comunicação,
né, que são pontos que, nesse retorno ao convívio social, a gente, em muitos momentos, se pega sem saber como fazer. E aí, por isso que aqui eu falei brevemente, né, da psicoterapia como uma ferramenta de aumentar esse repertório, entender onde é que estão os gaps nessa comunicação, o que nessa relação com o outro me estressa, me traz ansiedade. A Sandra falou também, né, dessa pressão sobre o outro, dessa concorrência muito grande no ambiente de trabalho. Tudo isso vai impactando na forma como a gente se relaciona. E eu acho que ter ficado muito tempo em isolamento, se comunicando apenas por meios sociais, né, através da internet, causou um distanciamento mesmo ali no outro. E aí, nesse tete-a-tete, no contato com o outro, vem a ansiedade, vem o cansaço, vem a dificuldade, como a Sandra trouxe também, aí, do feedback, né? Se você me dá um feedback e eu estou do outro lado da tela, eu tenho como sair ali um pouquinho, me acalmar, me regular emocionalmente por fora para depois te dar esse retorno, porque nem sempre é no visual, nem sempre é no vídeo, às vezes ele é por mensagem, né? Então, a gente hoje também tem outras ferramentas que ajudam a montar aquele texto. E quando a gente está junto, quando a gente está cara a cara, como é que faz, né? Para regular o corpo, para regular o sentimento, pensar no que vai falar, sem nenhum recurso ali digital para contribuir nisso. Então, eu penso também que esses são aspectos que se tornaram difíceis, né? Essa troca aqui, o toque, a presença, estar junto do outro, isso tem causado muita ansiedade, isso tem causado muito estresse, muita autocobrança mesmo, e é algo que tem chegado muito na clínica, né? A dificuldade dessa comunicação e dessa troca, e, em consequência, também o gerenciamento desse estresse. Opa, boa noite para as 3 meninas. Primeiro, parabéns por esse painel. A gente trabalha com saúde mental, sabe o quanto tem sido badalado, mas pouco aprofundado o debate sobre esse tema. Então, parabéns pelas suas especialidades e pelas suas falas, antes de mais nada. Tá? Eu queria especificamente falar sobre uma coisa que Sandra colocou, um dado que ela colocou, quando ela disse que mais da metade da população que tem problemas de saúde mental não procura ajuda. No ambiente corporativo, empresarial, que a gente mais trabalha, com essa nova NR1 que faz como obrigatoriedade, né, colaboração entre empresa e empregado, essa cuidado com a saúde mental, o que é que vocês três, se as três trabalharem na área corporativa, têm conseguido fazer ou têm tentado fazer para estimular, motivar os líderes e gestores a implementarem plano de saúde mental para os seus colaboradores e para os seus líderes? Eu vou começar aqui de novo, que é minha praia, né? Como é seu nome? Felipe, muito obrigada aí pela tua participação e pela pergunta. Felipe, o maior desafio, inclusive, tem sido trabalhar os líderes, tá? O cuidar de quem cuida, o que na saúde é muito comum, a gente, né, eu também trabalhei na área de saúde durante 15 anos aí da minha vida e era um mantra a gente falar, né, Carol, Luiz, que atuam na área de saúde, a gente falar do cuidar de quem cuida, né, no ambiente corporativo é o maior desafio, né, porque eles entendem a necessidade, mas nem sempre são as pessoas mais dispostas a buscarem ajuda ou se veem na condição de buscarem ajuda porque acreditam que ali pode demonstrar alguma vulnerabilidade, certo? Então, esse tem sido o processo que eu tenho feito maior na psicoeducação, né, de levar para esses líderes essa consciência dessa necessidade de buscar esse autoconhecimento, esse autocuidado através da psicoterapia, principalmente, tá? Um outro ponto que eu vejo, e eu atendo uma plataforma online que tem exatamente esse foco, né, de clientes corporativos, eu vejo esse movimento todo que a gente faz, mas ainda a procura é pequena por parte dos colaboradores mesmo, né? A empresa oferece o benefício, muitas delas custeiam uma quantidade X de sessões por mês, mas a gente ainda tem um volume, né, pequeno, vem crescendo, mas ainda é um volume pequeno, se a gente considerar aí, eu já atendo
há 4 anos praticamente nessa plataforma, a procura das pessoas, né, mesmo com o serviço gratuito, mesmo sendo disponibilizado pela empresa, a buscar a psicoterapia. Então, é um trabalho de formiguinha que a gente, de fato, precisa fazer. Muita psicoeducação para a gente conseguir ampliar aí o nível de consciência das pessoas. Então, foram 30 anos na outra ponta dessa história, né? Porque eu venho de quem é da equipe, né? Então, eu trabalho assim, dentro do hospital, então dentro de uma equipe, então é pelo lado corporativo. Então, a gente trabalha na equipe de saúde, uma equipe multi, e, de alguma forma, entendo que conseguir isso que Sandra está trazendo, que é muito difícil, né? Trazer consciência às pessoas, o meu trabalho vem por um outro lado. Porque como eu estou numa forma mais direta com aquele que trabalha com o paciente, e tive o privilégio, né, de trabalhar muitos anos com uma equipe muito coesa, que a gente chama, né, uma transdisciplinaridade, né, que perpassa da multi, né, da inter. Então, é mais fácil, talvez, a gente conseguir criar essa consciência, né, porque ao colega, né, que a gente vê como um outro, fica mais fácil a gente trazer essa consciência, trazer essas provocações e fazer com que as coisas fluam de uma forma mais natural do que quando a gente não consegue, né, através da empresa, como o Sandra trouxe bem. Então, e esse dado que você, né, traz de volta dos 50%, dos 55% que não buscam. E isso é muito grave porque, exatamente, a gente vai vendo através dos sintomas que vão chegando à porta de cada um de maneiras diferentes. E quando a gente é colega, e aí eu trago, né, sendo psicóloga, assim, eu penso que às vezes é mais fácil a gente chegar do que chegar a partir, né, da empresa. Eu penso que essa fala chega de uma forma mais robusta, mais importante, porque ela vem com o que Sara trouxe, né, com essa coisa mais próxima e que a gente atinge o outro, né, o colega. Eu acho que é importante dizer também, falar sobre os números, né? E aí aqui eu estou do outro lado, porque eu atendo individualmente e, eventualmente, vão chegar empregados e empregadores para mim. Mas eu percebo muito como tem aumentado, e aí Sandra até trouxe bastante isso também, né? E Carol também, né? O número de pessoas que se afastam do trabalho por conta de alguma psicopatologia, né? E isso acaba chamando mais a atenção dos líderes. Infelizmente, hoje os números ainda contam muito. Então, quando isso acontece, muitas empresas buscam entender ali, buscam levar palestras, buscam levar ali o conhecimento, a psicoeducação para a empresa de uma maneira geral, falando desse adoecer, né? Já que isso chama atenção. E aí, sempre que eu estou nesse processo de falar nas empresas, eu busco trazer mesmo a psicoterapia como um ponto individual, porque se você se conhece, sabe se regular emocionalmente, sabe ter uma boa comunicação com o outro, você vai enxergar também, enquanto empregador, qual é o melhor local, né, que aquela pessoa que está ali trabalhando para você vai ser inserida, onde é que eu aproveito melhor essa pessoa. A gente entende também que o ser ele não é único ali para o trabalho, ele é biopsicossocial, então ele precisa estar bem em diversos aspectos, não só individualmente, como também na vida dele como um todo. Então, se ele está bem em casa, né, se ele está com uma boa remuneração no trabalho, se esse dinheiro está conseguindo suprir as necessidades dele, se ele tem uma boa relação com os colegas ali, ele vai produzir muito melhor também, vai colocar menos atestados, vai estar mais feliz ali naquela empresa. Então, tudo isso impacta também na produção dele. E ainda é um viés, é um caminho que chama a atenção aí dos líderes quando eles buscam entender melhor a parte psicológica da coisa, né? Deixa eu só fazer um complemento aqui, com relação a isso. É que também não adianta, né, a empresa, para atender a NR1, oferecer esse benefício da psicoterapia se ela não consegue mexer na sua estrutura, né? Então, se ainda há uma sobrecarga de trabalho, se ainda há o desenho de metas inatingíveis, se ainda há
uma cobrança por uma produtividade tóxica, se ainda há assédio moral, se ainda há uma série de coisas, né? Então, não é assim, eu estou oferecendo terapia, já fiz a minha parte, né? E não cuidar de outros itens tão importantes aí no dia a dia do trabalhador. E acho que ampliar a percepção sobre a empresa como um todo, né? Sobre esse outro que está ali próximo, também abre espaço para isso, para você entender onde é que está havendo assédio. A escuta, né? A comunicação abre esse espaço. Boa noite. Queria fazer uma pergunta. Eu queria entender como que vocês acham que um líder ele pode minimizar essa relação de competição entre os seus liderados, né? Que acaba gerando esse desconforto ali psicológico. É desafiador, né? O líder ele manter essa balança aí equilibrada, porque eu sempre que faço palestras, principalmente em empresas, né? Eu trago uma situação que é o seguinte: por acaso no setor de vocês tem o líder, ele sempre tem o nome de uma pessoa assim na boca, né? Para chamar é tudo aquela pessoa, para fazer o serviço é sempre aquela pessoa que dá hora extra, aquela pessoa. Então, assim, já começou o desequilíbrio, né? Já começou aí a situação desequilibrada. Então, obviamente, o líder ele precisa entender efetivamente a sua equipe, né? Entender a curva de maturidade da sua equipe, entender a quantidade de entregas que cada um consegue fazer, desenvolver essa equipe para que essas entregas sejam mais equilibradas, porque é óbvio, a gente nunca vai ter uma equipe linear, todo mundo ali no mesmo padrão, no mesmo parâmetro, né? A gente vai ter uma pessoa que é muito boa tecnicamente, mas comportamentalmente precisa desenvolver alguns itens, ou ela é madura comportamentalmente, mas tem que desenvolver tecnicamente, ou seja, a gente não vai encontrar a equipe perfeita nunca, pelo menos da minha experiência aí de quase 30 anos de corporativa, empresa, né, no mundo corporativo, eu nunca consegui montar nem participar de equipes que sejam muito equilibradas nesse sentido. Então, é um exercício contínuo. Eu digo que o papel do líder é igual o da dona de casa, que lavou uma louça e no minuto seguinte já tem uma xícara para lavar, né? Então, o papel do líder é incansável, né? O tempo inteiro fazendo essa estrutura e tentando buscar, primeiro com um processo de autoconsciência, né, de autoavaliação, para saber como é que ele está conduzindo o trabalho, como é que ele está exercendo a sua liderança, né, e buscando constantes feedbacks da equipe. Não é só o líder que dá feedback, né? Eu acho que uma das coisas que me fez, assim, muitas vezes ser reconhecida pelas minhas equipes é justamente por essa possibilidade de sentar com eles e perguntar assim: se você fosse eu, o que você faria diferente? Né? Como é que se avalia a minha liderança? O que você pode trazer de contribuição para o meu crescimento? Né? E muitas vezes o líder não se coloca nesse papel. Ele se coloca no papel dele fazer, dele dar o feedback, não dele receber o feedback da equipe. Eu vou só complementar o que a Sandra trouxe e, inclusive, trazer o que é o tema do que eu falei, né? Que é sobre o autoconhecimento. Se a gente não sabe o que a gente sente, pensa e reconhece, a gente vai agir. Então, como é que eu vou exigir alguma coisa que eu não tenho? Então, quando você pergunta como é que eu posso trazer para diminuir a competitividade, para colocar mais, né, diminuir a competição para ter uma colaboração. Isso é inerente do ser humano. Enquanto a gente não fizer também um trabalho pessoal, um por um, porque não é um líder, a gente vai trazer uma resposta, né, para um líder, mas o próximo que chegar ali na fila para chegar naquele lugar vai repetir, né? E como a gente traz na psicologia, se a gente não reflete, a gente repete. Enquanto a gente não fizer esse trabalho pessoal, em todo lugar, não vai ser aquela posição que vai fazer com que a gente pense ou faça coisas diferentes. Porque a gente vai levar a gente para onde a gente estiver.
E para complementar, acho que, mais uma vez, trabalhar a comunicação, né? Se, como a Carol falou, se você se conhece, se você está olhando para dentro, e aí você vai saber também gerenciar o seu estresse para se comunicar melhor ali com o outro, vai haver uma melhor mediação aí desse conflito. Boa noite. Eu anotei aqui para ficar mais claro minha pergunta e tal, mas não dizendo que prevenir é fácil, mas só para dar o contexto. Anotei aqui. Tá. Prevenção é fácil para um time sem cicatrizes emocionais. Mas e para times que já possuem cicatrizes tóxicas? Como curá-las e tentar ao máximo retirá-las do inconsciente da equipe? Falou bonito, viu? Brincadeiras à parte, obviamente, todo machucado, né, se não bem cicatrizado, ele vai continuar doendo ali, né? E ainda assim, a cicatriz é para sempre, né? Então, tem cicatrizes aí, tem marcas que são para sempre. Então, esse processo de pegar uma equipe, né, ferida, uma equipe machucada, ele requer muito mais atenção e dedicação do líder nesse sentido, né? Uma aproximação, ele requer aí um processo de empatia, e eu vou chegar a ousar dizer que a gente precisaria de um gerenciamento de crise. Vocês aí da administração dominam bastante esse assunto, né? Então, eu chegaria até a depender da situação, entrar com uma estratégia mesmo de crise, certo? Para que as pessoas possam sair dessa dor, possam sair da angústia e cuidar desse machucado, dessa ferida, até que se feche, até que a cicatriz ali já seja imperceptível, né, e que o barco possa ser tocado sem esses traumas. Tá? Então, é um processo mais longo, com mais cuidado, com mais dedicação, mas também possível de acontecer. Exatamente, Sandra. E eu penso que tem só acrescentando a isso, entender o que isso foi aprendido. Se a gente também não reconhece, né, nessa crise, porque a crise serve para isso, o que é que a gente aprendeu, quais foram os ganhos secundários dessa história, né? Porque se aquela fala anterior que eu acabei de dizer, a gente vai repetir, e aí a gente corre um grande risco de cair nesse trauma novamente se a gente não entender como isso funcionou. Então, esse cuidado é importante, mas a gente é necessário que a gente entenda o que foi aprendido e aprendido nessa situação aí. E estar atento também, porque às vezes essa repetição não é só da mesma forma. Às vezes essa repetição acontece de outras maneiras. E você acaba salientando ali, né, esse trauma, e ele vai acontecendo de outros jeitos. E aí eu acho que é importante também, mais uma vez, essa visão com todo, essa comunicação, essa troca, né, estar sempre perto para entender como criar um novo repertório diante desse conflito. Agradecer mais uma vez a coragem dos que perguntaram e espero que essas falas aqui verdadeiramente tenham encontrado espaço aí dentro de vocês e que cada um possa refletir onde está doendo, por que está doendo, não é? É muito importante para que a gente não projete isso. Fico feliz que chegaram. A gente vai fazendo um trabalho de formiguinha, é isso mesmo. Não é de um dia para o outro. Paciência, coragem, e é isso.